principal responsabilidade social das empresas é aumentar o lucro para os acionistas, a gente ainda vê esse modelo... discurso ainda está aí, sim, né, latente. É como se, passados 50 anos, a gente ainda tem um sistema operacional de 50 anos atrás. E eu contava para ela as minhas histórias, ela falava comigo assim, Ju, mas você tem que estar no capitalismo consciente. E eu falei, que é isso, querida? De onde que você tirou essa história? Olá, seja bem-vindo a mais um Deliberado Podcast. Hoje a gente vai falar sobre capitalismo consciente. Olha que temática que eu gosto, viu? Acho que todo podcast até hoje eu falei sobre isso. Mas antes, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos. Hoje estou vestindo verde e marrom e estamos aqui nesse cenário de fundo preto. E para deliberar comigo hoje, eu trouxe uma amiga maravilhosa que eu amo, que é a nossa líder do capitalismo consciente, que é economista. Ela fala de administração, de finanças, de gestora de negócios, ESG, stakeholders. Gente, como eu amo essa mulher. E que bom que ela está aqui hoje. Seja bem-vinda, Dezinha! Muito obrigada, Ju. Um prazer estar aqui com vocês, falando dessa temática que a gente ama tanto e se identifica tanto. É verdade. Você consegue fazer a sua audiodescrição para a gente? Então, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos escuros e estou aqui vestindo laranja. Lindíssima, de laranja. Dê, vamos começar então falando dessa pauta que todo mundo confunde com uma pauta política. Quando a gente fala de capitalismo consciente, as pessoas já olham. E o que é o capitalismo consciente? A gente não está falando de política aqui, né? Não estamos falando de política. Eu acho que a gente tem que entender que a gente está num modelo econômico que é capitalista. Então, esse modelo, ele trouxe muitos benefícios para a população desde sua criação, né? Não é um modelo perfeito, longe disso, mas se a gente pensar há 200 anos atrás, a gente tinha 85% da população vivendo abaixo da linha de extrema pobreza. E hoje a gente tem menos de 10%, graças às inovações, ao avanço tecnológico que foi possível ao longo desses anos. Mas a gente tem que reconhecer que esse modelo econômico ele também gerou muitas desigualdades e ele continua gerando. Maravilhosa. Então, a gente precisa colocar esse modelo nos trilhos, né? Por isso que se chama capitalismo consciente, porque a gente entende que a gente está nesse modelo econômico, mas a gente precisa chamar a consciência para reduzir as desigualdades e para trazer as empresas para o seu papel como promotora da redução das desigualdades e da geração de impacto positivo. E é por isso que a gente chama o capitalismo consciente de capitalismo dos stakeholders, né? Que ele impacta todo essa gama de pessoas, de empresas que rodeiam essa empresa, né? Que permeiam. Mas dá para ter consciência no capitalismo, Denise? Sim. O que a gente tem aí de história? Dá muito, dá para ter muito, porque eu acho que ao longo dos últimos anos esse modelo vem mudando, né? Se a gente pensar há 50 anos atrás, a gente teve um ganhador de prêmio Nobel, que foi o Milton Friedman, que ganhou falando que a principal responsabilidade social das empresas é aumentar o lucro para os acionistas. A gente ainda vê esse modelo... Esse discurso ainda está aí, sim, né, latente. É como se, passados 50 anos, a gente ainda tem um sistema operacional de 50 anos atrás. Olha isso. Só que os nossos problemas são extremamente complexos. A gente está com problemas de 50 anos à frente. Quer dizer, desde o presente, a gente está vivendo aqui em Belo Horizonte uma seca extrema. Exato. E esses problemas tendem a se agravar. Então, a gente precisa de um nível de consciência muito mais avançado. E não dá para você resolver esses problemas complexos com um nível de consciência de 50 anos atrás. Então, existe um grupo de empresas e um grupo de líderes que já entenderam isso e que estão fazendo a modificação. Então, é como se fossem pequenas ilhas no oceano do caos. Tem o Otto Scharmer, que é um cientista que traz a teoria U, ele fala isso, né? São pequenas ilhas de consciência no oceano do caos, e essas pequenas ilhas têm condição de fazer grandes transformações. E a gente fala de grandes transformações, e na nossa cabeça vem que são as grandes empresas trabalhando para e cooperando para isso.
Mas os pequenos, eles têm muito mais condição de transformação da sociedade, né? Sim, se a gente for pensar o número de pequenas empresas que a gente tem. Exato. E muitos, eles já nascem com essa questão de um propósito muito claro, do impacto que quer gerar no mundo, né? Daquele relacionamento com as partes interessadas, que são os stakeholders, eles já têm isso no DNA. Exato. Então, eles já fazem isso de uma forma muito natural. Só que quando a empresa vai crescendo e a gente sai de um pequeno e vai para uma grande, às vezes isso se perde ao longo dos anos de fundação daquela empresa, das pessoas, das lideranças que são trazidas, dos processos, que já não entendem a origem da fundação daquela empresa, e isso vai se perdendo. Então, a gente está aqui para trazer isso de volta, né? Voltar para a essência das empresas e a responsabilidade delas perante todos os desafios que a gente tem. E isso é tão verdade, porque o meu amor pelo capitalismo consciente veio da Laura, né, uma grande conectora, que inclusive estará com a gente aqui no podcast. E o primeiro café com ela, eu contei das minhas empresas, o que a gente pensa, como a gente ama as pessoas, e a gente fala amor de fato, porque parece que é uma palavra, né, uma balela, é viver abraçando, mas não, é empatia, é se colocar no lugar do outro, como seu funcionário sente como fornecedor. E eu contava para ela as minhas histórias, ela falava comigo assim, Ju, mas você tem que estar no capitalismo consciente. E eu falei, que é isso, querida? De onde que você tirou essa história? E quando eu conheci a temática, eu falei, caramba, isso é possível, eu estou fazendo isso com as minhas empresas. Então é possível que outras pessoas façam, e é possível que a gente transforme, sim, uma sociedade a partir de novas pautas, de novas ideias, né, Dê? E a empresa pequena tem esse papel, minhas empresas são pequenas. Então, se os meus 10, 15 funcionários em uma, 5 em outra, eles têm essa mentalidade de consciência, um para com o outro, para o fornecedor, para o cliente, muda tudo, né? Transforma. Totalmente. Acho que essa jornada é uma jornada muito pessoal, quando ela é legítima. De verdade. Assim, quando ela é de verdade. Eu também cheguei ao capitalismo consciente pela minha jornada pessoal, né? Porque eu dei de cara com um livro que chamava Marketing Consciente, e eu tive, a minha primeira fase da minha carreira foi de corporativa, onde eu trabalhava com marketing industrial, e aí dei de cara com aquele livro e falava no movimento e descrevia todas as práticas de relacionamento, não só com os clientes, mas com as outras partes, com fornecedores, com colaboradores. E eu me enxerguei totalmente naquele livro e naquele movimento. E eu fui investigar, descobri que tinha um movimento global e que, por um acaso, tinha uma sede aqui no Brasil. E aí começou essa movimentação para chegar ao capitalismo consciente. Então, tem uma jornada muito pessoal, sim, da autoliderança, né? Você, enquanto líder de uma pequena empresa, média ou grande, entendendo o seu papel aqui no mundo, porque a gente não veio aqui só para ganhar dinheiro e depois morrer. Exatamente. A gente tem um processo evolutivo, uma estrada a cumprir. Então, os negócios são uma forma de cura da sociedade. Né? Não que a iniciativa privada vá assumir todo o papel do governo, não é isso, e da sociedade. Cada um tem o seu papel. Mas os negócios têm um poder financeiro para acelerar essa mudança. Então, eles têm muito a contribuir. Muito bom. E daí, quando a gente fala do movimento do capitalismo consciente, e aí Túlio que me ajuda a fazer as pautas, né, ele muito questionador, mas é um movimento, e como que é? Como é que funciona? E o que faz? Vamos contar essa história que existe de fato um movimento que chama capitalismo consciente, como que as pessoas podem começar a agir de acordo com essa consciência e também fazer parte dessa história, né? Porque depois que eu conheci o capitalismo, eu virei embaixadora, agora tem outro nome. Signatário. E depois virei voluntária, porque não era pouco ainda só acreditar, eu precisava agir dentro da estrutura. Então, como é que funciona o movimento? Você chegou nele a partir desse livro? E como é que as pessoas podem chegar nessa história do capitalismo? O capitalismo consciente, ele é um hub educacional e de soluções corporativas. Então, ele traz muito conteúdo, porque ele entende que precisa, as lideranças e os colaboradores, as empresas precisam entender esses pilares, que são 4, propósito maior, liderança consciente, cultura e orientação para stakeholders ou partes interessadas. Então, é preciso que as pessoas entendam, porque elas vão entender como que isso faz diferença para os negócios. Então, elas podem chegar se associando como signatárias, né, assinando
o pacto, digamos assim, como signatária, e ela vai acessar alguns conteúdos, que foi o caminho que eu fiz, né? Eu fui pelos livros, muito uma autoeducação. E depois me tornei, na época, embaixadora, hoje signatária. Antes de me tornar voluntária, né? Porque eu quis dar um passo à frente. E hoje eu tenho também a minha consultoria em sustentabilidade e eu levei a minha empresa para se associar como associada. Então, você pode, tanto como pessoa física, como ou jurídica. E o jurídico é legal porque tem obviamente, custos ali que cooperam para que esse movimento atinja mais pessoas e tem um acesso a uma gama de cursos, de informações, né? Muito exclusivo para quem assina, sim, né? A empresa chega desde micro e pequena empresa até um patrono, que a gente tem alguns patronos bem bacanas. Então, a empresa que se autodeclara, né? Com qual categoria ela quer se associar. E esse movimento está tão forte no Brasil, o Raj trouxe esse movimento, né, para cá também. E que tem empresas muito expressivas, porque parece que a gente está aqui falando de um sonho, né, de um ideal, mas você consegue citar para a gente algumas empresas brasileiras, assim, para que as pessoas entendam que as empresas estão tentando levar essa pauta a sério mesmo? Sim, sim. A gente fala que o capitalismo consciente e a consciência nos negócios independe de porte. Então, a gente tem desde micro e pequenas empresas, como a minha, até grandes empresas como Gerdau, Movida, Reserva, Sabesp. Então, a gente tem várias empresas, né? E aqui em Belo Horizonte a gente tem a Zero Carbon, tem parceiros como a Fundação Dom Cabral, o Diário do Comércio, a Esquema, a Escola de Negócios. Então é uma rede que ela vem crescendo muito. E é esse o nosso objetivo, né? De fazer uma grande corrente de negócio do bem, né? Que são capitalistas, que obviamente prezam pelo lucro, mas não o lucro a qualquer custo. Né? Como que esse lucro é obtido? Esse mas na frase é que muda tudo. Isso, eu lucro, mas eu impacto a sociedade. Eu penso no social, penso nas pautas do ESG, né? Eu penso em governança, né? Meus funcionários, eles são seguros no ambiente de trabalho deles. É uma pauta ampla. Eu acho que esse mas faz toda a diferença. Porque como que esse lucro está sendo obtido? Espremendo os fornecedores? Exatamente. Criando uma cultura de competição extrema entre os colaboradores, de forma que ela se torne tóxica? Como que é isso? E os clientes, como que fica? Prejudicando a qualidade dos produtos e serviços para os clientes? Então, depende muito. Mas, obviamente, a empresa tem que ter lucro. Sim. E seria uma irresponsabilidade ela não ter lucro. Ela precisa do lucro para ela pagar bem seus fornecedores, seus colaboradores. Exatamente. Então, não é incompatível. É lucro e propósito, propósito e lucro, e não um ou outro. Sim. E a gente vê uns gráficos de empresas que já começaram a transformar as suas mentalidades dentro da causa do capitalismo consciente, que se tornaram mais lucrativas por conta desse pensamento. Porque a gente pensa que é o inverso, né? Agora eu vou apoiar a sociedade, vou olhar para o meu colaborador, vou perder dinheiro. Não, é justamente o contrário. Eu acho que quando a gente fala de lucro e sustentabilidade e essa preocupação com a sociedade e o meio ambiente, as duas coisas andam juntas. Porque o capitalismo consciente ele não tem a visão do trade-off, que é para eu ganhar, o outro tem que perder, né? O trade-off é essa troca. Para eu ganhar, você tem que perder. Para você ganhar, eu tenho que perder, não é? Ele entende que é uma visão sistêmica. Então, lucro e sustentabilidade têm que andar juntos, né? O que seria do lucro sem a sustentabilidade? Ou o que vai ser de muitos negócios lucrativos no curto prazo, mas que não pensam na sustentabilidade? Eu lembro de uma pauta que a gente escreveu, inclusive, para o capitalismo consciente no Diário do Comércio, que foi falando sobre como o consumidor ele tem olhado para isso. Então, a gente, como consumidor, para além de empresário, de empresa, de empreendedor, a gente olha para as empresas às quais a gente consome com esse olhar. Esse cara não faz nada pela sociedade, não tem ele está aqui no meio de uma cidade, é uma mineração e não tem feito nada.
Poxa, tá todo mundo desamparado, ele não tem essa pauta, ele não fala do meio ambiente, ele não cuida, né? A gente, Sim. como consumidor, está cada vez mais crítico. Então, acho que também bate aí essa questão do lucro, né? Porque você vai começar, o consumidor tá com esse movimento de consumir de empresas que pensam de outra forma. Sim. Né? Acho que quando a gente pega o universo do Brasil, que é uma população muito grande, a gente sabe que isso ainda é muito incipiente, mas você tem uma turma que já está olhando. E aí entram os relatórios, o site da empresa mostrando o que ela está fazendo, né? E aí tem-se muito o greenwashing, que é a lavagem verde, que é a maquiagem verde. Que corre o risco? Claro que corre. Mas eu acho que hoje, num mundo tão interconectado como o nosso, né, a máscara cai. Exatamente. Ela mais cedo ou mais tarde, essa máscara vai cair. O advento da internet tão prejudicial em alguns pontos, para esse é tão maravilhoso, porque a gente descobre que está funcionando. Que aquilo não é sustentável da boca para fora, né? E aí esse consumidor ou esse fornecedor, ele começa a te acompanhar e ver, opa, peraí, né? Isso aí não é muito verdade, não. Isso é papo furado. Exato. E aí tem uma cobrança e uma vigilância que aumentaram, não tem jeito, né? E hoje os consumidores colocam a boca no mundo. Exato. Então, de uma crise, assim, de uma maquiagem verde para uma crise reputacional, é um pulo. É um pulo. Então, assim, antes de sair falando também, é muito importante que as empresas pratiquem aquilo que elas falam. Porque depois, acho que sim, tem que influenciar a cadeia, os consumidores, porque ela se posicionando é uma forma de se influenciar todo mundo. Mas antes de sair falando aos quatro ventos, ela tem que internamente introjetar aquilo na cultura. De verdade. Exato. Né? Porque, e quem dá o tom? É a liderança. Quero chegar nessa pauta. Como é que a gente provoca líderes conscientes, né? É difícil. Difícil, porque vem de cultura também. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que não pensa no outro naturalmente, talvez eu não consiga fazer isso na empresa. Sim, dificilmente você vai conseguir. Se a sua jornada pessoal, se você não enxerga que isso é relevante, provavelmente você não vai fazer. A não ser que venha uma pressão externa de um cliente muito importante, como a gente está vendo, e começa a te pressionar. Cadê seu código de ética? Cadê seu código de conduta? O que você está fazendo? Como é que você trata seus fornecedores? E aí vem um movimento que não é de dentro para fora, mas de fora para dentro, mas tá valendo, porque às vezes funcionou. Às vezes é o start que precisa, é o pontapé inicial que precisa. Por vergonha, você vai executar por vergonha. Sim. Que a gente fala que são os 3 Cs. Adoro, né? Conta pra gente esses 3 Cs. Os 3 Cs, a empresa pode mudar pelo compliance, que é essa conformidade, né? Vai atender a legislação ou vai atender uma pressão de um cliente. Que é bom também, já é um passo. Ela pode mudar por consciência, porque é esse movimento de dentro para fora. Agora, se nenhum dos dois resolver, ela pode mudar por constrangimento, porque mais cedo ou mais tarde, esse constrangimento vai bater à sua porta. E tem essa questão também tão forte, latente aqui, eu trago para mim porque são minhas experiências pessoais, né? Que a gente tem um manual de ética e conduta, que a gente pode até falar de compliance para uma empresa tão pequena, de 15 pessoas, mas a gente demite clientes. Então, se a gente tem clientes que estão com nome em escândalos, que não sei o que a gente não atendemos, sabe? E não é o lucro a qualquer custo mesmo. Então, a empresa entender também que os parceiros dela estão olhando para isso, né? Às vezes você não vai ter nem mais fornecedor para te atender, porque seu fornecedor já mudou a mentalidade dele. Então, é um movimento que a gente está falando está incipiente, mas ele está crescendo muito. Sim, e eu acho que tem essa busca por significado das pessoas, né? Se a gente for ver o que uma empresa tinha que entregar algumas décadas atrás, era simplesmente o produto e serviço. Hoje ela tem que entregar significado daquele produto, daquele serviço. Como é que você entrega significado se você não fala de alguma coisa além daquilo que é óbvio? Porque é isso que vai conectar os consumidores, né? São os valores daquela empresa e os valores praticados. E aí, acho que os valores, né, são uma cola que vai um imã, né? O propósito no centro, com os valores, eles vão... Transforma a cultura. Transforma e aqueles parceiros, aqueles clientes, eles vão orbitando ao seu redor de acordo com as suas crenças comuns.
Porque, igual você está falando, você às vezes demite cliente. Tem clientes totalmente desalinhados que não servem para você. E é isso mesmo. E tá tudo bem. E é isso mesmo. Acho que aquela máxima do cliente, né? O cliente é rei, isso aí ficou lá na década de 90. Né? Exato. Né? Hoje o cliente é tão importante quanto os outros grupos que estão ali ao redor do negócio. Porque sem esses outros grupos, a empresa não existe. Por isso que ele sai de uma visão egocêntrica e passa para essa visão sistêmica. A gente, ela é tão maravilhosa, né? Por isso que ela é nossa líder. Dei, como é que a gente faz? Aí tem o greenwashing, né? E aí veio o Felipe aqui e criou vários washings, né? Então, e esse market washing também? Como é que a gente evita isso dentro das empresas? Porque, querendo ou não, vai passar. Faça um relatório de sustentabilidade. O marketing fala, tá, mas a gente não faz nada. O que eu faço aqui? Deixa eu inventar um bocado de coisas, Como é né? que a gente faz para evitar essa cultura? Olha, que ela é mentirosa. Né? Assim, se eu quiser contar uma mentira, eu conto. Então, vai muito da minha consciência como pessoa. Então, tem esse movimento de dentro para fora. Mas você pode ter outras coisas externas que te ajudem. Então, do interno, acho que é o trabalho com a liderança. A liderança tem que estar consciente do que ela quer, do impacto que ela gera, qual cultura ela quer. Ela pode até não ter aquela cultura no momento, mas ela tem uma cultura almejada, que ela quer que as pessoas vivam aquela cultura, vivenciem. Agora, para isso, ela primeiro tem que ser o exemplo, porque como que você cria uma cultura positiva, uma cultura de confiança, se a sua liderança maior não pratica nada? Então, o primeiro a dar exemplo. Isso é que eu ia perguntar, a gente está falando da liderança ali de C-level, de acionista, de dono. Sim, né? porque que aí vem nessa escada, nessa cascata. Embora hoje os modelos sejam muito mais horizontais, você tem uma influência muito grande desse topo, que é quem dá o tom, do propósito, da governança, porque se não quiser, se achar que governança é uma besteira, não vai fazer nada. Então, essa alta liderança, ela dá o tom, e ela tem que dar o exemplo também. E isso aí tem que permear todos os níveis da organização, que é a cultura. A cultura é como aquela organização se comporta, né? Quais os sinais que ela dá, o que ela acredita. E é assim que se vai construindo uma cultura de colaboração e confiança, né? Então, você tem esse movimento que é muito de dentro para fora, mas você precisa amarrar essa cultura com a sua estratégia, com indicadores, com metas, porque se você quer uma cultura, se almeja um tipo de cultura e quer que ela seja verdadeira, como que estão as metas dos seus gerentes? Tem indicador lá que está falando do clima organizacional, muito bom. Que está falando sobre diversidade, que está falando sobre geração de resíduos, né? Se a gente for para uma pauta mais ambiental, então tem que estar tudo amarrado, né? Sim, como é que veio essa agora você está contando essa história, eu estou lembrando da Essentia, que é a sua empresa. Sim. Você tem uma sócia. Duas sócias, né? Duas sócias. E aí, por que vocês pensaram em criar a Essentia? Assim, já existia ou veio depois do movimento capitalismo? É interessante, né? Porque eu tive minha primeira trajetória da minha carreira foi corporativa. Depois eu falo que é uma pausa criativa para eu me reconectar com as coisas que realmente me motivaram. E depois a terceira fase é de empreendedora consciente. Então eu já conheci em 2019 o movimento meio paralelo com quando eu me entendi como mentora de pessoas e negócios. E trilhando esse caminho do capitalismo consciente e me tornando líder aqui da filial BH, eu identifiquei esse caminho que eu posso, de fato, fazer uma transformação nas empresas. E eu e minhas duas sócias nos juntamos e identificamos que a gente tem que, o nosso propósito é conectar pessoas e negócios ao desenvolvimento sustentável para trazer impacto positivo. Que lindo! Né? Então, é uma empresa com propósito mesmo. Sim, né? e é muito interessante pelos clientes que a gente passa, aqueles que têm essa pegada capitalista consciente, como que isso faz toda a diferença. É impressionante. Verdade. Então, aquilo Até a escuta deles é diferente. Sim, a escuta,
a liderança, as pessoas, como que elas se sentem valorizadas. Claro que nenhuma empresa é perfeita, mas a gente vê que quando tem esses pilares bem alicerçados, ela cria um solo fértil para que as iniciativas de sustentabilidade e do próprio negócio floresçam, porque eu não falei, mas tem um efeito colateral muito positivo, né? Que ao você criar um sistema ao redor do seu negócio, onde você valoriza todas as partes interessadas e um enchendo a cesta do outro, o tamanho daquele negócio vai crescendo. Então, o efeito colateral maravilhoso é que a fatia de cada um aumenta. Exato. Ao passo do que quando você tem aquele, o que eu falei que é o trade-off, né, que para um ganhar, o outro tem que perder. Você vai espremendo, o sistema fica menor. Né? Ele fica ali com um potencial latente que não é aproveitado, porque um está desconfiando do outro. Agora, imagina um ambiente pautado pela confiança, pelas relações colaborativas, como que um sistema não gera mais valor para todo mundo? Tem horas que eu falo assim, gente, mas isso é tão óbvio. Por que a gente está falando sobre isso? Porque é difícil, assim, não é fácil você harmonizar os interesses de todas as partes interessadas, né? Criar um relacionamento de confiança com todo mundo. E eu acho que eu posso estar mexendo num ponto muito crítico, mas a gente tem empresas muito antigas, com gestores homens, que vêm com a mentalidade, né? Então, a gente precisa provocar essas transformações e, às vezes, é isso, de fora para dentro, ou por que não uma reunião de café da manhã da diretoria, eu cutucar ali o C-Level e falar, você já pensou que tem uma comunidade aqui do lado que precisa de X? Ou que é uma insatisfação pessoal no setor tal, porque a liderança ela não é justa? Né? Mudaria tanto. Esses temas têm que vir para a mesa. Tem que vir para a mesa. E tá passando da hora, né? Sim, mas ele só vem com uma liderança que já está antenada. Ela pode até não ter assim, um elevado nível de consciência, às vezes falta alguma coisa da própria jornada pessoal, das dores pessoais, né? Mas só de estar aberta, você você dá um primeiro passo. Né? É muito bom. E tendo essa abertura, acho que já facilita. Aqui tem uma pergunta do Túlio maravilhosa, que é como formar líderes conscientes em ambientes competitivos. Pois eu acho que são nesses ambientes que a gente mais precisa dessas lideranças, porque esses ambientes, eles costumam caminhar para um ambiente tóxico. A briga de foice, né? De foice, porque é cada um olhando para si próprio. Então, imagina como que são os relacionamentos nesse tipo de ambiente. Né? Existe confiança? Como é que eu vou favorecer inovação e promover inovação se eu estou desconfiada que o outro ali, meu parceiro, está querendo me passar a perna? Ou está querendo tirar vantagem, ou não revela informação, né? Porque tem muito disso, assim, eu vim de empresa grande, sei que tem os feudos, né? Exato. Porque a informação cada vez menos, mas ainda traz um certo poder. Então, quando você tem ambientes muito competitivos, é aí que você precisa, você precisa formar essas lideranças. E aí, o que eu falei, assim, o capitalismo consciente, ele é um hub de conteúdos e de cursos, de mini-cursos, para treinar essa turma. Né? Inclusive, tem uma formação C-Level, que é para essas altas lideranças para desenvolverem todo o seu potencial. Você falou que foi incrível, né? Foi incrível. Numa viagem. Maravilhosa. Daí, na Essentia, quando você lidar com o C-Level, que ele já tem esse pacto pessoal de ser consciente, e ele quer replicar isso, e abaixo dele tem lideranças que não conseguem sair desse lugar, o que você direciona? Essa cadeira não pertence mais a essa maçã podre, esse tomate podre, ou vamos tentar por mais X meses? Como é que você lidar com essas questões? Assim? Não, eu acho que o capitalismo consciente, ele passa muito pela empatia e pela escuta também. Então, é de escutar, né? Você tem a liderança, a gente fala que também é uma liderança servidora. Então, ela precisa estar lá para a pessoa que está por trás do cargo. Para ouvir o outro. Para ouvir.
né? Aquilo que ele traz, aquela dificuldade, é uma dificuldade pessoal, é uma falta de, uma incompatibilidade de valores pessoais com o do negócio. Acho que quando bate nisso, se aquela cadeira, se aquele gerente não acredita no que a empresa acredita, aí não tem jeito, né? E aí, aí acho que vai expelindo naturalmente, né? Porque nenhum dos dois quer continuar aquele pacto. E aí acaba saindo. Maravilhoso. Né? A gente fala isso muito aqui na empresa, que um looper sabe que é um looper. Então, na primeira semana dele aqui, a gente já olha um para a cara do outro assim. Porque se não tem essa visão de amizade, de cooperação e de... Não consegue. Não consegue ficar. Porque não vai passar rasteira em ninguém. Porque ele vai ser ajudado nesse processo. Sim. E isso constrange quem não tem uma mentalidade de cooperação, de consciência, né? E as empresas pequenas, a gente falou, né? O nosso início de conversa foi falando sobre isso. Que as empresas pequenas, elas são grandes agentes, porque temos muitas, e é mais fácil a gente transformar 15 do que transformar 800. Né? E como é que ela pode começar com essa... de mudar a mentalidade para ter mais consciência? Acho que o primeiro passo é o conhecimento. Não tem, por isso que a gente se coloca como um hub de conteúdo e soluções educacionais, porque passa pela jornada de conhecimento e de prática. Né? Porque não adianta nada você conhecer, ficar só na teoria, se você não colocar em prática. Então, a gente sabe que o pequeno, o micro, ele tem um dilema muito grande da sobrevivência, né? Mas ele precisa reservar um tempo para pensar né? Porque senão ele não sai desse looping, né? Exatamente. Fica naquela rodinha do hamster, né? Que não consegue sair disso. Então, acho que ele precisa trazer o conhecimento. Né? E na comunicação a gente fala que tudo precisa ser comunicado também, né? Eu tive uma experiência que eu até contei para o Felipe, que nessa pauta do ESG que ele trouxe, que eu fui numa empresa e estava estampado todos os ODSs. E aí eu falei com a menina do marketing que estava me atendendo, falei, gente, que legal, não sabia que era uma parede, um chão, assim, maravilhoso. Ela falou, Ju, nem sei o que é isso, do marketing. É por aí, então, por aí. Poxa, né, a gente está falando aqui de uma coisa legal, então comunique isso. Se eu estou estampando isso na parede, reúna com as lideranças, as sublideranças, os pequenos gerentes, porque a gente precisa falar. E o tempo inteiro, traz a pauta até todo mundo entender o que a gente está falando, por que a gente está transformando a nossa cultura em uma cultura consciente, né? Sim, e os ODS são lindos, porque eles são coloridos. Então, eles bonito, fazem né? assim, Tá na moda, parede maravilhosa. Agora, até que ponto que esse colaborador está entendendo o que é isso? Né? Como que a empresa está contribuindo para aquele ODS? Sim. E aí, nem todo mundo é obrigado a saber de início, mas você tem que fazer um treinamento, uma conversa, reuniões, para que as pessoas... Antes de colocar na parede, né? Antes. De preferência, né? De preferência porque antes. Porque senão não muda uma cultura. Porque aí na hora que coloca na parede, a pessoa já conecta, enxerga, já conecta, né? Comunicação. Ai, Dê, que delícia! Tem alguma coisa que você gostaria de ser perguntada que eu não falei? Alguma coisa que falta da gente falar do capitalismo? Não, acho que talvez, eu falei rapidamente dos 4 pilares. Vamos falar? Vamos. Acho que os 4 pilares, eles são o fundamento do capitalismo consciente, que é o propósito maior, que é aquela razão de existir da empresa, qual o impacto positivo que ela gera no mundo. Isso não é estratégia, isso é pensado antes, é uma discussão antes da estratégia. Eu acho que tem empresas que não sabem e acham que não têm propósito, mas elas têm. Elas ajudam a curar alguma dor da sociedade através de seus produtos e serviços. Então, acho que é parar para pensar, parar para refletir, de repente conversar com o fundador daquela empresa, né? Porque às vezes se perde resgatar. Né? Ai, que bom. Criou por quê? Né? Era para ganhar dinheiro, mas que mais? Por que esse produto e não o outro? Então, tem um pano de fundo aí do propósito. E o propósito, ele é norteador. Então, em momentos difíceis, você para e olha para ele. Sim. Ele dá o norte, ele te ajuda a pautar as decisões, ele te ajuda a ver se um fornecedor deve continuar, um cliente deve continuar ou não. Sim. Porque ele está ali te ancorando.
né? E o outro é a liderança consciente, que é a liderança que vai conectar esse propósito a todas as partes interessadas, e uma delas mais importante são os colaboradores, né? Que tem que começar isso internamente. Essa liderança conecta, cria uma cultura consciente, que é o terceiro pilar, junto com essa turma toda, que vai estar orientada para os stakeholders, que são as partes interessadas, né? Uma cultura de geração de valor compartilhado, onde o sistema ele cria mais valor do que a soma das partes individualizadas, né? Então você consegue criar um sistema que gera mais valor. E não é utópico, né, amiga? Não é, porque... Isso é tão sólido aqui quando a gente vive, que eu acho que as empresas precisavam se despertar para isso. Não, a gente não está falando de uma alucinação, a gente está falando que o lucro é maior quando a gente é consciente, que quando as pessoas são mais impactadas internamente, externamente elas serão também, e é esse ciclo de cultura, de liderança. A gente fala que é um ciclo virtuoso. Ao passo que o outro é vicioso, né? Então, a gente quer estar em ciclos virtuosos, né? Como pessoa e como profissionais. Sim, e a transformação vem para dentro da nossa vida pessoal. Sim. Né? E vice-versa, não tem como a gente ser diferente nessas pautas, né? E sempre pedimos por um livro. Vamos ver se eu vou acertar o livro que você vai sugerir. Acho que vai. E filme, o que você separou pra gente? Olha, eu tenho assim uma lista de livros do capitalismo consciente. Vou começar com a indicação, que é um livro-chave, que é um da capa amarela, que chama Capitalismo Consciente, Como Libertar o Espírito Heróico dos Negócios. Esse é um livro maravilhoso, super recomendo. Ele fala desses 4 pilares, aprofunda, traz muito caso de um dos autores e fundadores do capitalismo consciente nos Estados Unidos, que é o John Mackey, ele é cofundador do Whole Foods. Então, ele traz muitos exemplos, é um livro fantástico. Maravilhoso. E gosto muito do Lideranças Conscientes. Sim, liderança Gente, consciente. aquilo transforma qualquer empresa. Né? Acho que começa do amarelinho, pula para a liderança para entender o caminho, e tem vários outros ali. Vamos deixar o site do Capitalismo Consciente aqui, porque tem muitos links lá importantes. Né? Sim, tem o Liderança Shakti, que é fantástico. Que é maravilhoso, que é feminino, né? Puxa para esse lado. Ele traz como que os negócios precisam da energia feminina hoje. Mas não é que é para ficar só na feminina, não. É porque a gente está precisando equilibrar um pouco mais. Sim. Mas o segredo é você trazer a energia feminina e a masculina com flexibilidade para você ir oscilando, né? Passando de uma para outra, conforme a situação te pede. Gente, então, 3 livros maravilhosos aqui. Maravilhosos. Né? Filme, Dê, o que você sugere? Filme, sabe um que eu pensei? O Forrest Gump. Ai, delícia. Eu acho que esse é um clássico. Muito. Meu filho assistiu recentemente e eu acho que ele traz tanta simplicidade, a paixão e uma transformação. Acho que com amor, com autenticidade, você pode ir aonde você quiser. Que resgate maravilhoso. Muito bom. Amiga, obrigada. Eu sei que a sua agradeço. agenda é cheíssima. Mas... E você está aqui me dando um tempinho dela. Eu estou muito honrada. Sempre tem um tempo para um papo bom, né? E verdadeiro, um cafezinho. E aí, para que eu não me esqueça de fazer isso, todo podcast a gente traz um versículo ao final. E o que a gente colocou aqui foi: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros também receberá alívio. E é sobre isso. O capitalismo é essa lei que volta, né? O que a gente faz para a sociedade volta para a gente de uma forma, nesse caso, com consciência, mas também com lucratividade. Né? Isso para todos. Adorei. Muito obrigada. Fechou bem. Obrigada, Ju. Gente, que delícia esse bate-papo com a Dê. Fico tão feliz de trazer essa pauta, porque como eu comecei aqui falando, eu acho que eu trouxe ela em quase todos os podcasts. Mas eu preciso agora encerrar fazendo os nossos agradecimentos. Então, agradeço muito a loja Tune por esse look maravilhoso hoje, que foi escolhido pela Yáscara, nossa figurinista, que também escolheu esses acessórios aqui da Lázara Design, minha parceira de vida. Agradeço ao Átila, meu maquiador também de vida, que está comigo em todas as pautas, todos os eventos. Agradeço ao 80 Café por esse cafezão aqui, por esse patrocínio, e a Loop Vídeo, que proporciona tantas histórias maravilhosas a partir de vídeos aqui nesse podcast. Então é isso, segue a gente aqui no YouTube. Eu te espero na próxima pauta. Beijo, tchau!